passado nós tivemos dois eventos, né? Na noite, o encerramento da campanha dos 40 dias e também celebramos a Páscoa, né? Foi um momento muito gostoso, muito bom. Dois eventos especiais. Páscoa, um evento cristão, né? De todo o calendário cristão, onde nós nos lembramos, recordamos, celebramos a ressurreição de Cristo, né? Que não ficou na cruz e que pôde abrir o caminho da vida eterna para nós. E a campanha dos 40 dias, depois de 40 dias, a gente estudando, a gente meditando, a gente refletindo sobre coisas que Deus falou ao nosso coração. E como foi a sua semana depois desses eventos? Como é que você se comportou depois desses dois eventos? Sei que logo depois dos dois eventos já teve um feriado, né? Já dá a gente dá uma folgada, né? Mas e depois? Como é que foram os dias seguintes? A Páscoa e a campanha. Talvez você não tenha participado da campanha, não tenha lido todos os dias o devocional, mas a Páscoa você é um cristão, você é alguém que é também envolvido nessa celebração. Como foi depois da semana da Páscoa? Muitas pessoas até se esqueceram já que celebraram a Páscoa ou que estiveram mencionando a Páscoa nos seus comentários, no seu dia a dia, né? Pessoas que estiveram no seu local de trabalho, já passou já o chocolate, já foram comentários já de que haviam abusado um pouquinho da comida. Mas e com relação a Jesus Cristo? O que isso fez diferença para a gente nessa semana depois da celebração da Páscoa? No calendário cristão, dentro do calendário litúrgico, melhor dizendo, nós temos e somos desafiados a trabalhar alguns textos que narram o que aconteceu com os discípulos depois daquele momento da morte de Jesus, né? Alguns textos falam de que eles estiveram, alguns querendo voltar a pescar, eram pescadores, outros estavam assustados, ainda amedrontados, trancados em algumas salas porque temiam ser perseguidos, continuar a perseguição sobre eles. Outros estavam ainda meio atônitos pela forma como tiveram o encontro do túmulo vazio. Enfim, são reações diversas, mas reações que tinham e faziam sentido com aquilo que havia acontecido. E nós, nos dias de hoje, nós apenas comemoramos aquilo que aconteceu, mas nós não vivenciamos de uma forma corpórea, nós não estávamos ali, não foi perto de nós que aconteceu todos os eventos. Nós temos um relato bíblico e toda a nossa comemoração, toda a celebração foi em cima disso. Mas o que isso faz diferença na nossa vida? Qual a diferença entre os discípulos que vivenciaram aquele momento com Jesus e nós, aqui nos dias de hoje, no ano de 2014, como é que nós vivenciamos os efeitos da Páscoa, os efeitos da celebração, da morte e ressurreição do Senhor Jesus? Estamos já preparando, agora já virou a página do calendário, essa semana já é maio, já estamos pensando no feriado da próxima quinta-feira, já estamos pensando na Copa. As pessoas viram rapidamente as folhas da sua história, mudam rapidamente conforme aquilo que é o evento da vez. E qual tem sido a nossa postura diante disso? Nosso desafio continua, a nossa tarefa continua. Somos o povo que Deus colocou aqui na Vila Nova Votorantim para fazer a vontade dele, fomos chamados aqui para sermos usados para a sua honra e para a sua glória. Será que mexeu com a gente esses eventos? Será que nós temos tido alguma reação? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 5.
Eu falei que no calendário cristão nós temos relatos bíblicos assim, como temos aquele relato dos discípulos a caminho de Emaús, que estavam caminhando, né, ou estavam viajando numa carruagem, numa condução daquela época, e comentando sobre os fatos, né, e Jesus estava com eles ali dentro e eles não percebiam a presença de Jesus. Estavam conversando com Jesus como se estivessem conversando com outras pessoas. E uma pessoa estranha talvez nem soubesse, Jesus vai dando corda para eles na conversa, vai perguntando como que eles estavam, e eles abatidos, voltando para suas casas. E Jesus fala, viu, e aí conta quais são as novidades. Aí um deles ainda fala, viu, parece que você estava fora da situação, talvez até você tivesse aproveitado o feriado prolongado, né? Você não está sabendo o que aconteceu. E aí Jesus faz menção que ia descer do carro, e eles pediram para que ele continuasse a viagem. Não vou ficar por aqui. E quando eles continuaram a viagem, eles reconheceram, perceberam que caiu a ficha, né? Era Jesus que estava ali com eles. Eles falaram, não ardia o coração quando ele falava com você? Verdade, era o mestre, né? Mas já tinha ficado lá pelo caminho. Quantas vezes nós estamos assim também? Quantas pessoas não estão assim depois desse evento do domingo passado? Lembram o que aconteceu, mas não percebem que Jesus continua caminhando conosco. Um outro texto que é citado também no calendário litúrgico é esse de Atos 5, a partir do verso 27 até o verso 32. Eu vou ler para os irmãos acompanhem a leitura desse texto. Diz assim: depois puseram os apóstolos em frente do conselho, e o grande sacerdote disse: nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esses ensinamentos por toda a cidade de Jerusalém, e ainda querem nos culpar pela morte dele. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Um texto que narra uma situação em que os discípulos, os apóstolos, depois da morte de Jesus, estavam reunidos pregando na praça. Vieram lá o chefe da guarda do templo, mandou prender os apóstolos, e para que eles parassem de pregar sobre Jesus que havia morrido. E aí Deus dá o livramento, eles são libertos, são libertados da cadeia e voltam para a praça para pregar. E os guardas vão lá, está tudo trancado, estão todos os guardas vigiando, mas eles não estavam dentro da cela. E aí voltam para falar: não sei o que aconteceu, eles não estão dentro da cela, mas está tudo lá, guarda, trancadinho, mas eles não estão lá. Aí chega alguém falando: viu, os homens que vocês prenderam estão lá na praça pregando o evangelho de novo, estão lá falando lá de Jesus de novo. Aí ele chama, e o relato na sequência fala de situação em que aparece Gamaliel e que cobra deles uma postura, né, com os religiosos. Fala: viu, não vale a pena vocês mexerem com esse povo, porque eles vão continuar falando. Faz o seguinte, deixa eles irem. Se for de Deus, continua. Se não, vai espalhar, vai parar. E nós temos o evangelho até os dias de hoje, que foi pregado naquele momento, por homens que não se conformaram, não pararam. E essa talvez seja a grande tarefa nossa depois da Páscoa, a de continuar falando do evangelho, de continuar falando desse Jesus que morreu na cruz. Falar de Jesus na época da Páscoa numa linguajar bem popular, é chover no molhado, né? É estarmos falando de algo que aconteceu mesmo. Mas continuar falando
em todos os outros momentos, como nós acabamos de cantar, nas lutas, nas dificuldades, nos problemas, no pecado, que Deus faz com que a gente caminhe acima de tudo isso. Essa é uma forma simbólica de falar, com certeza o autor aí da canção quis expressar isso, que nós vamos caminhar por cima de todas as circunstâncias. A nossa vida continua, a nossa caminhada continua, nós devemos fazer a vontade do Senhor, e Ele vai fazer com que a gente caminhe por cima de tudo isso. Na quinta-feira nós estudamos e começamos a estudar, né, sobre as batalhas que nós enfrentamos no dia a dia, e é justamente sobre isso. Mas vocês se lembram, né, que o povo foi exortado a cumprir os mandamentos. Obedeçam os mandamentos e vocês vão receber toda a sorte de bênção do mundo. Vocês serão melhor do que qualquer outra nação. Depende da nossa vontade de continuar caminhando. Cantarmos que Ele vai nos fazer andar por cima de tudo isso é fácil. Saber se nós temos fé para isso e queremos realmente isso. Quando Pedro estava aproximando, quando Jesus estava aproximando do barco, Pedro falou: Senhor, é o Senhor que está vindo aí? Ele falou: Jesus estava andando sobre as águas. Permite que eu vá até aí, Senhor. Ele falou: venha. E Pedro começou a andar por sobre as águas. Bateu um vento, Pedro já se desequilibrou, começou a afundar, e Jesus teve que segurar pela mão. Falou: viu? Cadê a tua fé? Então nós temos tudo isso à nossa disposição, à nossa mão, mas precisamos ter responsabilidade de fazer a nossa parte. E caminhar fazendo a vontade de Deus tem o seu preço, tem o seu valor. Nós não podemos banalizar. Como eu disse, nós não podemos viver e pregando a teologia da prosperidade, que tudo, você é filho do rei, pode determinar que tudo vai acontecer para você, tudo de bom vai ser tudo jóia. Porque a gente sabe que a gente vai ter tudo isso mesmo, mas que a vida vai continuar tendo aflições, dificuldades, lutas. A Cássia estava domingo aqui, né? Louvando a Deus. Semana teve um diagnóstico lá que assustou, que não sabia não sabe ainda ao certo se está com metástase, se o tumor foi para o cérebro também, está lá, voltou para o hospital, está internado desde aquele dia, né? Ela veio no domingo, na terça já internou e está lá, esperando um diagnóstico mais correto. A gente não sabe qual é a sua dificuldade. Continua lutando, continua confiando no Senhor, mas as dificuldades continuam. E eu me preocupo porque muitas vezes nós estamos indiferentes às coisas que aconteceram. Muitas vezes nós estamos como no pensamento dos apóstolos que estavam a caminho de Emaús e começaram a questionar aquele homem que era Jesus, e eles não percebiam, falaram: parece que você está fora do mundo, não sabe o que aconteceu. E a gente fica numa visão contemplativa. Jesus já estava liberto, já estava vivendo o aspecto da ressurreição, já estava pronto para subir aos céus, e os discípulos ainda estavam presos à cruz, aqueles acontecimentos daquele dia. Porque a tendência é ficar preso ao sofrimento, preso à tristeza, preso às dificuldades, preso às lutas, quando Jesus fala: viu, vamos caminhar. Aquilo já ficou para trás. Nós temos que continuar caminhando. E qual é o efeito de tudo isso na vida da gente? Eu falo que me preocupo porque tem um texto, Romanos capítulo 8, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre ele hoje. É um texto que ele é cheio, ele é carregado de chavões. Se eu começar a dizer aqui, começar o versículo, você com certeza vai repetir. São versículos que estão nesse capítulo, quer ver? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Palavra boa, forte, né? Eu me incluo nisso. As coisas vão ser favoráveis na minha vida, né? Quer ver outro? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, está nesse capítulo 8, né? Mas não para só aí, tem mais. Quem nos separará do amor de Cristo, né? E aí vai. E na sequência ele fala: por amor a ti enfrentamos sua morte todos os dias, né? E ele fala: mas estou convencido que nem morte, nem potestade, nem anjos, nem demônio nos separará do amor de Cristo.
Porque em Cristo somos mais que vencedores. Não é um texto cheio de coisas, de palavras de vitória, de declarar. Esse capítulo 8 podia estar grifado na Bíblia de todo crente, porque são palavras e chavões que a gente tem na mente para qualquer momento. Mas a gente só se apega a esses versículos de forma isolada, separada. Quando a gente está com medo, fala, Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Todas as coisas cooperam, tenho certeza que vai dar certo, nós vamos ter vitória, nós vamos conseguir aquilo que nós estamos pleiteando. Em Cristo sou mais do que vencedor, eu vou vencer. A gente leva isso como uma palavra de vitória, e é para levar mesmo. Só que a gente se esquece que esse texto de Romanos 8 está esses versículos estão dentro de um contexto. E o apóstolo Paulo fala justamente para que esses versículos estão embutidos diante de uma caminhada de fé, diante de uma caminhada de confiança, mas de experiência de intimidade com Deus. Muitas vezes nós usamos esses chavões, usamos esses versículos para nos fortalecer nas nossas dificuldades. Mas basta a gente conseguir essas vitórias, conseguir superar essas dificuldades, parece que a gente tem uma tendência a se afastar. Ou se afasta dessa forma, porque está tudo bem, então não preciso mais me aprofundar. Ou então, porque eu tenho dúvidas se Deus está agindo ou não. E aí me afasto, fico no meu canto amuado, lá longe das misericórdias do Senhor. Porque os braços do Senhor estão abertos para acolher aqueles que se aproximam. Mas invariavelmente, nós vamos nos afastando do Senhor. Mas vamos analisar um pouquinho esses versículos, irmãos, e pontuar algumas coisas com vocês nessa noite. O capítulo 8 de Romanos, no verso 28, diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu sei que Deus age, você sabe que Deus age, nós temos certeza que Deus age, mas nós ficamos quietinhos, nós ficamos só com a parte melhor da história, que Ele age para o bem daqueles que o amam, né? Mas esquecemos do complemento que diz que é daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós fomos chamados para servir a Deus. Lembra dos propósitos? Eu vou continuar retomando essa questão dos propósitos, senão a gente fica acomodado só com as coisas boas. E a gente tem que entender que nós não precisamos ficar parados, porque o Jesus não ficou parado. Os discípulos estavam quase que se acomodando, cada um dando destino já para a sua vida, como tivesse fechado um ciclo ali. E Jesus chama a atenção e fala, viu? Continua. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Está lá em Mateus 28, é a grande comissão. Isso antes do Senhor subir, Ele falou para os discípulos. Vocês presenciaram tudo o que aconteceu. Agora continue falando. E os discípulos continuaram falando. Foram presos. Deus deu uma forma de libertar, continuaram pregando. Sabe o que aconteceu depois que eles foram... saíram da cadeia, foram descobertos lá na praça de novo, mandaram chamar, vem aqui, nós queremos conversar com vocês. Quando chegaram, depois dessa conversa de Gamaliel, a decisão deles foi açoitar os discípulos e depois dispensá-los. E sabe como eles saíram daquele momento, daquela surra que levaram? Chicotadas, chibatadas. Saíram felizes, porque sentiram que foram servidos por Deus para testemunhar o Evangelho. E a gente sai das nossas lutas, das nossas dificuldades reclamando. Ai, que luta, meu Deus, não aguento mais. Até quando? Só comigo, é uma atrás da outra. Não é assim que a gente sai das nossas lutas, das nossas dificuldades? E os discípulos saíram glorificando depois das chibatadas, depois das duras que tomaram lá, depois da surra que tomaram, porque se sentiram que estavam sendo usados. Através da vida deles, o povo pôde ouvir falar do Evangelho. Continuidade. E é assim que nós devemos encarar. Então esse versículo, sabemos que Deus age com todas as coisas para o bem daqueles que amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, é para nós entendermos que nós sabemos e precisamos falar. Se eu sei que Deus age na vida daqueles que foram chamados, eu tenho que falar também para outros que ainda não entenderam essa mensagem.
Depois o texto continua, verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é a imagem que nós temos refletido? A canção falava, né? Eu me escondo para que as pessoas possam ver Jesus. Muitas vezes nós queremos destaque, nós queremos estar à frente, e as pessoas não conseguem ver Jesus, porque nosso ego é maior, nosso orgulho é maior, nossa postura mesquinha é maior, e nós não permitimos que Jesus seja visto. Nós precisamos ter humildade para que viver uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que seja de dependência do Senhor em tudo. E isso é aí que a imagem de Jesus vai ser refletida. Nós somos apenas seres humanos. Muitas vezes nós agimos como se fôssemos deuses. Queremos que a nossa imagem seja refletida. Verso 30. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. 3 coisas importantes que nós temos como envolvimento na nossa vida pela história de Jesus Cristo. Primeiro, nós fomos chamados para Ele, nós fomos atraídos pelo Senhor. Você não está nessa noite aqui ouvindo essa palavra por acaso. O Senhor te atraiu para isso. O Senhor te trouxe para ouvir, o Senhor te trouxe para que você possa ser edificado. Isso é um privilégio, ser chamado pelo Senhor. Mais do que isso, Ele justificou, ou seja, nos tornou legítimos, tirou a nossa culpa, nos reabilitou. Quantos pecados! E o Senhor Jesus morreu por eles. E isso nos torna pessoas glorificadas. Ele nos exaltou como bem-aventurados, felizes, aqueles que praticam aquilo que estão aprendendo. Foi isso que nós falamos na semana passada. Depois que aprendemos, sabemos o que temos que fazer, somos felizes se praticarmos. Verso 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Falar o quê? Deus fez tudo por nós. Deus tem feito tudo na nossa vida. Deus tem sido o nosso refúgio, nossa fortaleza. Deus tem sido o nosso socorro bem presente nas tribulações, nas enfermidades. Deus tem sido resposta. Deus tem sido tudo aquilo que nos envolve. E o que nós temos feito por Ele? Qual é a nossa resposta? Qual é a nossa atitude diante da ação de Deus? Para que possamos ser abençoados, nós precisamos estar refletindo na nossa vida aquilo que Deus pode fazer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Realmente, temos Deus ao nosso lado, temos Deus que vai na frente, temos um Deus que nos cura, temos um Deus que nos faz andar por cima de tudo aquilo que foi enunciado naquela canção. E aí? Eu vou só desfrutando por cima de tudo isso, né? Como se fosse um surfista lá, por cima dessas tempestades, dessas dificuldades. Muito gostoso, é prazeroso, né? Ter as bênçãos de Deus, ter o socorro de Deus. Mas e nós, o que fazemos em atribuição a isso? Louvamos a Deus porque nessa semana a igreja conseguiu fazer algumas ações que alegrou o coração dos irmãos. Os irmãos estão contentes, testemunhando aquilo que fizeram essa semana. O Jaime pediu para agradecer pelas cestas básicas. Ele já levou para o menino lá no abrigo, lá na clínica, né? Já tem cestas para 2 meses de tratamento. Ótimo, é isso mesmo. Mas nós não podemos parar, não podemos deixar isso acalmar, deixar-nos confortáveis. Isso tem que nos envolver. Deus é conosco. E daí? O que vem depois disso? Qual é a nossa atitude, a nossa postura diante dessa ação de Deus? Verso 32, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará justamente com ele, de graça, todas as coisas? Gente, é muito fácil ser crente, né? E mais do que isso, é de graça, ninguém paga nada por isso. Mas é preciso ter realmente o entendimento de que a graça foi um favor que nós não merecemos, mas Deus, pelo seu amor, nos entregou
o seu Filho para que morresse por nós. Versos 33, 34. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, será perseguição, será fome, será nudez, será o perigo, será a espada. O apóstolo Paulo, quando estava falando para os irmãos da igreja de Roma, elencou algumas coisas. Talvez essas coisas fossem particularidades daquela igreja, particularidade daquelas pessoas. Talvez Paulo estivesse enfrentando com aquela igreja esses problemas: tribulação, angústia, perseguição. Talvez tivessem realmente muitas pessoas famintas, talvez tivessem muitos pobres entre eles, talvez tivesse perseguição por perigo, por espada. O que tem nos separado do amor de Cristo? O que tem feito com que a nossa vontade de servir a Deus seja bloqueada? Ah, mas naquele lugar, pastor, não dá para chegar, ali é muito perigoso, ali só tem bandido, aquilo ali é um lugar que não deve se chegar. Será que isso não tem separado a gente de levar o amor de Cristo onde está realmente a necessidade? Ah, mas ali é aquele orfanato, né? Vocês estão passando bastante em asilo e querem fazer esse trabalho, mas lá é um asilo espírita, pastor. A gente tem que procurar um asilo que seja evangélico. A gente começa a separar as coisas para fazer o bem para as pessoas. Ah, mas ali é falar para bêbado, pastor. O pessoal está drogado o tempo todo. Eles não precisam falar que alguém venha falar do amor de Deus? Quantas pessoas ficam pelo caminho e não encontram um Jaime que passe, pare, carregue no carro e leve? A gente precisa ter esse tipo de Deus falando: eu captei sua mensagem, Senhor, pode deixar comigo. A gente vai encontrando desculpas para não fazer. Então a gente pensa muitas vezes nesse texto falando assim: o que vai me separar do amor de Cristo? Ah, eu nunca vou separar, vou pegar minha Bíblia aqui, não vou faltar mais na igreja, não vou deixar de dar o meu dízimo, não vou deixar. Isso é fácil, gente. Ser crente desse jeito é fácil. Carregar uma Bíblia, vir para a igreja, é fácil. Mas é mais profunda a mensagem. O que vai me separar do amor de Cristo é o deixar de trabalhar pela obra, pelo reino. É não me sentir incomodado com bancos vazios na igreja. É falar: o que está acontecendo, que pessoas que estavam aqui com a gente não estão mais. É eu ficar incomodado com pessoas que estavam caminhando junto e hoje não estão mais. É saber que pessoas que estão aqui do nosso lado, vizinhos, estão enfrentando lutas, dificuldades, enfermidades, e a gente aqui cultuando a Deus. Deve cultuar mesmo. Mas o amor de Deus é muito mais profundo, e isso cabe a todos nós. Talvez tenhamos muitas coisas nos separando do amor de Deus, e a gente acha que não. Eu amo Deus, eu amo o Senhor Jesus, Ele é meu Salvador, é meu Senhor, Ele é tudo para mim, tudo de bom. Ele é tudo na minha vida em que eu me realize. Mas ir no sofrimento, na dificuldade, na ajuda, no olhar para o próximo, no olhar para o mundo, no olhar... Eu vi um diácono postando no Facebook, tem essas coisas. Eu tenho Facebook, mas eu penso em apagar e cancelar minha conta, mas depois eu perco de ver essas coisas, né? A gente fica analisando a conduta dos outros, talvez a gente até esqueça da gente. Mas eu vi um diácono nessa semana usando um termo chulo, palavrão mesmo, para falar dos governantes. Será que esse é o papel? Será que isso não está separando do amor de Deus? Será que isso não é realmente algo que esteja nos dizendo que nós devemos ter postura diferente? O que tem nos separado do amor de Cristo? Mas aí ele segue falando, né? Que ele tinha os seus problemas, que ele tinha perseguição, que ele vivia de favores, que ele tinha uma enfermidade grave. Paulo tinha tudo isso.
mas mesmo assim queria servir e falava: eu quero que vocês sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. E queria que os seus seguidores estivessem observando isso. Mas ele continua dizendo assim: mas em todas essas coisas, ou seja, em todos os problemas, em toda circunstância, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que será que tem nos afastado do amor de Deus e a gente não está percebendo? O que tem esfriado a nossa fé? O que tem feito com que a gente não seja fiel ao chamado do Senhor? Ele fala, ou melhor, existe uma proposta de nós trabalharmos com determinação as coisas da nossa vida. Porque Paulo tinha uma convicção de fé. Ele determinou na sua vida que nada haveria de separá-lo de Cristo. Ele colocou isso como uma determinação. E era ele com ele mesmo. Não era ele com o pastor, não era ele com o diácono, não era ele com o presbítero, não era ele com a esposa, ele com o filho, com o sobrinho, sei lá quem ele tivesse. Era dele com ele mesmo. Nada vai me separar do amor de Cristo. E eu creio que nesse texto é o melhor ensino, a melhor lição que a gente pode tirar desse texto é essa postura do apóstolo Paulo e trazer como um desafio para a nossa vida. Eu não vou deixar com que nada me separe do amor de Cristo. Eu vou fazer de tudo para que nada me atrapalhe na caminhada com Jesus Cristo. Eu quero ser um vaso de bênção, eu quero servir ao Senhor, eu quero que a minha vida seja realmente consagrada ao Senhor, eu quero fazer de tudo para que o Senhor se agrade de mim. Foi essa a postura do apóstolo Paulo. Será que não é um desafio importante, especial para nós também fazermos? Será que não é um desafio especial para dar uma sequência da nossa caminhada de vida, de fé? Talvez a gente pudesse fazer a leitura desses principais versículos com a seguinte paráfrase, ou seja, trazendo para a nossa realidade, dizendo assim: eu sei que Deus age em todas as coisas e que me predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Também me chamou, me justificou e me glorificou. Que posso dizer diante dessas coisas? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Terei tribulação, angústia, enfim, vou enfrentar a morte todos os dias. Mas em todas essas coisas sou mais do que vencedor, por meio daquele que me chamou e me amou. Por isso, nada será capaz de me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Precisamos ter uma postura de fé e sabendo que todas as coisas virão. A própria palavra de Deus nos Evangelhos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Talvez a gente esteja invertendo os valores. Talvez a gente esteja buscando cura, a solução dos problemas. Talvez esteja procurando um conforto melhor na vida. Talvez a gente esteja procurando tantas outras coisas em primeiro lugar. Se der, eu procuro o reino de Deus e a sua justiça. Quando na realidade nós somos exortados a inverter. Buscar primeiro as coisas do Senhor. E as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. E nós vamos sendo abençoados. Que Deus possa nos abençoar. Que você possa voltar à Páscoa. Que você possa voltar à ressurreição. Que você possa voltar ao evento que tornou possível a alegria e a esperança da ressurreição. No próximo domingo nós teremos Santa Ceia. Uma boa semana para a gente pensar, refletir e nos prepararmos para esse momento da Santa Ceia. E buscarmos com renovação de forças o encontro com o Senhor Jesus na mesa dele no próximo domingo. Nós temos desafios aqui na nossa igreja. Nós temos grandes coisas para buscar aqui. E nós não podemos nos conformar, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um dia Deus vai encher.
Eu quero que seja logo. Você? Eu quero que ele traga muitas pessoas para cá. E você? Eu quero ser realmente uma igreja, que a nossa igreja seja uma igreja atuante, vibrante. E você? Eu quero ver meus familiares servindo a Cristo. E você? Eu quero agradar a Deus. Espero que você também queira. E que Deus nos ajude, nos abençoe.